Transmigrei como a carne de canhão de uma novela apocalíptica, mas recuperei o meu pingente que continha o espaço dimensiona e conquistei o segundo protagonista masculino. Episódio 3. Agora que tudo estava resolvido e as ações estavam em suas mãos, Xu Lianjun sentiu-se um pouco reconfortada pela dor em seu coração por ter pago o dinheiro, e estava de bom humor para fingir que se importava com Xu Xin. Xin'er, seus pais morreram em um acidente aéreo. Sei que você se sente mal. Agora, minha família é sua única família. Sou a única em quem você pode confiar. Quando tiver tempo, pode vir mais vezes à minha casa. Anyan tem mais ou menos a sua idade. Os jovens devem ter muitas coisas em comum. Com ela ao seu lado, você poderá superar sua dor o quanto antes. Viva uma boa vida, que é o que seus pais desejam. Xu Xin estava tão irritada que estava prestes a revirar os olhos, mas seu rosto ainda mostrava uma expressão de estar comovida pelo cuidado de seu único parente, e respondeu a Xu Lianjun. Tio, eu sei de tudo. Acho que meus pais gostariam que eu tivesse uma vida feliz. Como ainda falta tempo para as aulas começarem, planejo ir ao exterior para relaxar e melhorar meu humor. As palavras de consolo de Xu Lianjun de repente se tornaram inúteis, e ela ficou de muito mau humor. Quando soube que Xu Xin estava indo para o exterior para atuar e não podia detê-la, ficou ainda pior. Que menina tão perdulária! Ainda quer ir ao exterior se divertir. É todo o meu dinheiro. Xu Lianjun chegou com o rosto sombrio e saiu com o mesmo rosto. Xu Xin quase tentou conter o riso até que sua expressão se distorceu. Ficou feliz em ver sua inimiga descontente. Certamente a felicidade se constrói sobre o sofrimento dos seus inimigos. Era verdade o que Xu Xin e Xu Lianjun disseram sobre ir ao exterior, mas não iriam para relaxar, e sim para se abastecer. Ela ainda é uma estudante do primeiro ano e não há outro momento adequado para viajar ao exterior, exceto durante as férias de verão. Embora ainda haja as férias de inverno, o plano de Xu Xin é viajar por todo o país durante esse tempo para não perder as especialidades de nenhuma região. Ainda é importante enriquecer meu catálogo no meu próprio espaço e saciar meu apetite. O visto para viajar ao exterior vence na próxima semana. Durante essa semana, Xu Xin não ficou de braços cruzados. Encontrou uma empresa imobiliária de boa reputação e confiou a eles todas as propriedades que havia selecionado para a venda. O requisito de Xu Xin era agir rapidamente e tentar vender todas as propriedades em meio ano. O preço poderia ser inferior ao de mercado, mas o pagamento deveria ser integral. Não é preciso dizer quanto dinheiro poderiam ganhar se vendessem todas essas casas em boas localizações. Claro, os corretores concordaram. Sorriram de orelha a orelha e bateram no peito repetidamente para garantir a Xu Xin que nunca a decepcionariam. Pensando que vou estar fora por mais de um mês, não posso perder esse tempo e preciso começar a reformar e decorar a casa. Xu Xin não planejava contratar uma equipe de reforma em sua cidade, nem mesmo em seu país. Os requisitos para reformar a casa sozinha eram muito especiais, o que poderia facilmente deixar uma profunda impressão na equipe. Para evitar que as pessoas que reformaram sua casa lhe causassem problemas após o fim do mundo e adicionassem um ódio desnecessário, Xu Xin planejava convidar uma equipe de decoradores do exterior. Entrou em contato online com uma famosa equipe alemã de decoração. Sua equipe já havia trabalhado com muitos diretores executivos de grandes empresas, o que deixou Xu Xin muito satisfeita. Dessa forma, não importava quão incomuns fossem seus pedidos, a outra parte não pareceria inexperiente. Xu Xin tirou fotos das duas casas que precisavam ser reformadas e as mostrou à outra parte, apresentando seus requisitos. Todas as janelas deveriam ser substituídas por vidros unidirecionais à prova de balas e explosões. O aquecimento por piso radiante em toda a casa deveria ser transformado em aquecimento a fogo, e as paredes deveriam ser reforçadas e à prova de som. A porta da casa exigia 3 camadas. As 2 primeiras eram iguais às das outras casas, exceto por serem de melhor qualidade e com maior fator de segurança. No entanto, Xu Xin exigia que a terceira camada fosse uma porta de segurança da mesma qualidade de um cofre bancário. As 2 primeiras portas serviam apenas para esconder a verdade, essa terceira era o que Xu Xin realmente queria.
Havia mais de uma dúzia de solicitações adicionais, todas anotadas em uma lista e enviadas à outra parte. Após analisar o pedido de Xu Xin, a outra parte disse que não havia problema, mas como os materiais também deveriam ser enviados da Alemanha, os custos seriam mais altos. Xu Xin disse que era apenas uma questão de dinheiro, que não havia com o que se preocupar, qualquer coisa que pudesse ser resolvida com dinheiro não era um problema. Contanto que garantissem usar materiais da melhor qualidade, ela daria um bônus extra se ficasse satisfeita após a inspeção. A outra parte aceitou imediatamente e compareceu no dia anterior à partida de Xu Xin para o exterior. As duas casas que precisavam de reforma ficavam em uma área de desenvolvimento recente, voltada para as classes média e alta. Poucas pessoas haviam se mudado, e a maioria das que compraram casas ainda estava na fase de decoração. Portanto, embora a equipe de decoração trazida por Xu Xin fosse estrangeira, não atraiu muita atenção. Afinal, quem pode comprar uma casa ali é rico ou nobre, e também há quem contrate equipes estrangeiras de decoração, então Xu Xin não se destacou. Xu Xin chegou à comunidade com antecedência e percebeu que todos estavam reformando suas casas. Havia muitos carros e equipes transportando materiais de decoração dentro e fora da comunidade todos os dias, o que a motivou a escolher esse momento para reformar suas próprias casas. Se você quer evitar chamar a atenção, o mais inteligente é se misturar à multidão. Depois de entregar a chave da casa ao chefe da equipe de decoração, Xu Xin embarcou em sua viagem ao exterior para se abastecer no dia seguinte. A primeira parada foi o país M. Nesse país que defende a liberdade, é muito mais fácil acumular grandes quantidades de coisas do que na China. Desde que você não mate nem queime pessoas, ninguém se importa com o que você faz. Xu Xin não começou a coletar suprimentos às cegas. Ela não conhecia bem o mercado do país M. Se quisesse comprar em grandes quantidades, seria difícil encontrar canais e poderia ser facilmente enganada. Após pesquisar durante alguns dias, Xu Xin começou a reunir suprimentos. Primeiro, alugou 5 grandes armazéns industriais e 2 câmaras frigoríficas. Depois, entrou em contato um por um com os fabricantes que havia selecionado nos últimos dias, explicou claramente suas necessidades e pediu que entregassem as mercadorias em domicílio. Sal comestível, açúcar, farinha com alto teor de glúten, farinha média, farinha com baixo teor de glúten, farinha sem glúten, diversos grãos, carnes e ovos foram comprados por toneladas. Para agilizar o processo de descarregamento, Xu Xin até contratou uma equipe adicional para isso. Foram compradas dezenas de milhares de caixas de absorventes, calças confortáveis, toalhas de banho, lenços umedecidos, papel higiênico, kits de higiene, roupas de cama de diversos materiais e outros itens de primeira necessidade. Havia todos os tipos de iguarias deliciosas com diferentes sabores de pizza e hambúrgueres, salsichas de rena, sopas, sanduíches de diferentes sabores, etc. Também comprou muitas bebidas, especialmente Coca-Cola e Sprite, das quais pediu o dobro em relação às outras bebidas. Xu Xin não deixaria de lado as especialidades do país M. Também pediu muita fruta de abalone, leite da Califórnia, mirtilos, ginseng americano, vinho tinto do Vale de Napa, grãos de café, etc. Não apenas se abasteceu de frutas exclusivas dos Estados Unidos, mas também comprou mudas para plantar no segundo andar do local. Embora não pudesse comer tanto, não importava, acumular não era problema. Essas coisas são moeda corrente no Apocalipse. Se não puder comê-las, pode trocá-las por núcleos de cristal zumbi. Também havia muitos produtos de cuidados com a pele e cosméticos de marcas renomadas, muito caros na China e muito baratos nos Estados Unidos. Os preços eram entre 50% e 70% mais baixos que os preços nacionais. Como uma fada amante da beleza, Xu Xin não poderia deixar passar essa oportunidade. Independentemente de já ter usado ou não, comprou milhares de conjuntos, incluindo os que já costumava usar. Os meios de transporte também são indispensáveis no fim dos tempos. Xu Xin viu um veículo off-road e um trailer durante sua visita à exposição de automóveis. Após verificar, descobriu que ambos eram fabricados no país D. O país D também era um dos destinos de Xu Xin nessa viagem. Ela ligou imediatamente para o fabricante,
Considerando o ambiente hostil do apocalipse, as más condições das estradas e os ataques de zumbis, encomendou 20 Night 1510 Normadisem Navigator F, solicitando que os vidros dos 30 veículos fossem substituídos pelos melhores vidros à prova de balas, para serem retirados um mês depois. Depois de pagar um depósito de 30% adiantado, conforme exigido, o pessoal do outro lado realmente acreditou que Xuxin queria comprar os veículos, e sua atitude imediatamente se tornou extremamente solícita. Comprar os carros custou a Xuxin quase 500 milhões, mas ela não se sentiu nem um pouco mal. Não era nada para ela, que agora possuía centenas de bilhões. Comparado a esse dinheiro, se pudesse adicionar um pouco mais de segurança para viajar no fim do mundo, não seria desperdício. Como o país com a maior taxa de posse privada de armas, comprar e vender armas nos Estados Unidos é como comprar repolho. Pode-se pechinchar, escolher, e até exposições de armas semelhantes a feiras de automóveis. Xuxin certamente não queria se meter com quem ousava vender essas coisas. Não se atreveu a ir sozinha ao mercado negro. Não tinha coragem das heroínas daquelas novelas que se atrevem a ir sozinhas. Se o fizesse, o resultado final seria ser assassinada, esquartejada e jogada no deserto. Quando se tratava de armas de fogo, Xuxin era completamente impotente e só podia pensar nelas e invejá-las. Após passar quase uma semana nos Estados Unidos, Xuxin encomendou vários grandes tanques de água com torneiras para drenagem. Antes de partir, levantou-se no meio da noite para enchê-los em um reservatório nos Estados Unidos. Também havia um lote de tanques de água isolados, não tão grandes, e Xuxin planejava usá-los para armazenar água quente e poder utilizá-los diretamente quando estivesse muito frio. Também comprou painéis solares Tainan, geradores, fontes de energia móveis, lanchas, botes infláveis, patins, diversos suprimentos para sobrevivência na natureza, vários medicamentos, jaquetas, roupas esportivas e casacos de penas confortáveis e de boa qualidade, em todos os tamanhos. Era conveniente se abastecer de mais fontes de energia essenciais, como carvão vegetal, cilindros de gás, gás natural e carvão. Xuxin ficou muito deprimida por não conseguir armas no país M, então, quando comprou petróleo e diesel no país W, comprou o dobro do planejado e gastou o dobro. Como não posso conseguir nenhuma arma de fogo, só posso comprar mais combustível para compensar o arrependimento em meu coração. Xuxin não ficou muito tempo no país W. Nesse país, ela sempre sentia que poderia se deparar com homens armados perigosos surgindo do nada a qualquer momento. Não se sentia nem um pouco segura. Após coletar o petróleo, Xuxin pegou um avião para seu próximo destino, o país, naquele mesmo dia. A indústria pecuária no país é muito desenvolvida, e o propósito de vir aqui era se abastecer de todos os tipos de carnes e aves frescas. Episódio 4. Quando começou a comprar, Xuxin descobriu que havia muitas raças diferentes de porcos, vacas e ovelhas. Ela não selecionou todas as raças, mas pediu mais das que tinham melhor sabor. Xuxin fundou as 3 maiores fazendas do país, todas com suas próprias linhas de produção completas. Xuxin não precisa procurar outra fábrica para processar a carne, o que garante que todo o gado seja abatido fresco e absolutamente fresco. Toda a carne foi cortada pelos fazendeiros e embalada a vácuo por partes. Embora Xuxin lhes tenha pago dinheiro suficiente, eles não se opuseram quando ela sugeriu cortar parte da carne bovina e de cordeiro em fatias e parte em espetinhos. Como o espaço pode ser usado para a criação, Xuxin também encomendou um lote de gado vivo e o colocou no pasto do segundo andar. Certificou-se de que houvesse machos e fêmeas e que pudessem se reproduzir livremente. Depois voou para o país H, onde a indústria de laticínios é muito desenvolvida. Queijo, manteiga, leite puro, iogurte, creme, leite condensado, leite em pó, etc., entraram em seu espaço. Em especial, o famoso leite em pó, Xuxin não pulou nenhuma etapa, desde a infância até a velhice. Sempre é preciso se preparar para o futuro. E se ela der à luz? Aconteça o que acontecer, nunca é demais estocar. Xuxin visitou vários países europeus um após o outro, comprando especialidades de cada um. No país F,
Xuxin até adquiriu metade do estoque das adegas mais famosas. Não é que Xuxin não quisesse comprá-las todas, mas eles não estavam dispostos a vender tudo. Se vendessem tudo, enfrentariam o problema da falta de estoque, o que afetaria gravemente sua marca, então Xuxin só pôde desistir. Ela retirou com sucesso o carro que havia encomendado no Paris D e sua viagem pela Europa terminou com sucesso. As férias de verão também chegaram ao fim e ela embarcou confortavelmente no avião com destino a seu último destino antes de voltar para casa, o País T. Xuxin armazenou uma grande quantidade de diversos suprimentos e alimentos ao longo do caminho, sejam alimentos básicos, vegetais, frutas, lanches, carne, frutos do mar, qualquer coisa que voasse no céu, corresse no chão ou nadasse na água. Sempre que ela visse e conseguisse pensar nisso, quase tudo estava no espaço. A única coisa que Xuxin não tinha era arroz. Ela era obcecada pelo arroz aromático do país T e por vários tipos de arroz de seu próprio país. Xuxin não estava disposta a abrir mão de seu arroz favorito, o que a levou a essa viagem ao país T. No momento em que embarcou no avião de volta para casa, esse armazenamento de suprimentos no exterior teve um final perfeito. Quando Xuxin saiu do aeroporto e pisou em sua terra natal, sentiu uma sensação de realidade que havia perdido há muito tempo. Assim que entrou em casa, a fadiga de tanto correr e a sonolência provocada pelo súbito relaxamento de seu espírito invadiram cada célula de seu corpo. Ela tomou um banho quente e reconfortante para relaxar todos os músculos do corpo, depois se deitou na cama, se envolveu no cobertor e adormeceu imediatamente. Xuxin dormiu até quase o meio-dia do dia seguinte e acordou. Pegou o telefone e viu que tinha várias chamadas perdidas da equipe de decoração que havia contratado, Xu Lianjun e Xu Anya. Haha, parece que seu bom tio enviou alguém especialmente para vigiá-la onde ela mora, e a notícia de que ela voltou ao país ontem não foi revelada a mais ninguém. Olá, Sr. Pet, chamou Xuxin calmamente a pessoa da casa. Oh, linda senhorita Xuxin, finalmente me retornou a ligação. A decoração da casa está terminada e os outros materiais necessários já estão no quarto designado. Quando acha que poderá vir inspecionar a casa? Eram cerca de 3 da tarde. O Sr. Pet estava muito ansioso. Teria recebido outro pedido importante? Sua atitude de não demonstrar relutância me deixou muito triste. O tom humorístico e exagerado de Peter a fez se sentir confortável e melhor. Além disso, ele brincou, e a pessoa do outro lado da linha riu. Assim que desligou o telefone com Pet, Xu Lianjun ligou imediatamente. Xuxin franziu os lábios com impaciência e pressionou o botão de atender. Ei, Xin'er, por que não contou ao seu tio quando voltou para casa, para que eu pudesse pedir à sua tia e à Anyan que a buscassem no aeroporto? Eu não contei, mas o tio sabia, não é? Meu tio tem muitos contatos. Xuxin não fingiu com Xu Lianjun como de costume. Suas palavras foram frias e sem traço de calor. A pessoa do outro lado obviamente não esperava que Xuxin falasse assim e ficou um pouco sufocada. Não é porque o tio se preocupa com você? Somos todos família, como o tio poderia te fazer mal? O tio faz isso para o seu bem, você precisa entender o grande esforço dele. Talvez por estar envergonhado por ter sido exposto por Xuxin, a voz de Xu Lianjun ficou um pouco mais alta, como se pudesse esconder sua consciência culpada falando alto. Oh, não precisamos mais esconder nada. Não tenho tempo a perder com você. Se voltar a enviar alguém para me seguir e me vigiar, chamarei a polícia toda vez que descobrir. Se a polícia for à sua empresa para interrogá-lo, é a sua gente que se perde e os seus lucros que serão prejudicados. De qualquer forma, não me importo. Ao ver que Xu Lianjun ainda queria continuar fingindo ser tolo e usar o afeto familiar como desculpa, Xuxin rasgou diretamente a pele disfarçada na superfície e arrancou-lhe o rosto ferozmente. Xuxin, acha que pode me ameaçar agora que é forte o suficiente? Não se esqueça de que é órfã e não tem ninguém que a apoie. Tenho muitas maneiras de fazer você entregar o dinheiro. A máscara do disfarce se despedaçou e Xu Lianjun gritou de frustração, e suas palavras eram completamente diferentes de seu tom habitual reto e moral. É melhor pensar bem antes de falar.
Tenho provas de que você evadiu impostos e vazou segredos da empresa. Se não quer ir para a cadeia, não se meta comigo. Não pense em me matar para proteger seu segredo. Fiz backup de todas as provas. Se eu não tiver notícias suas em mais de uma semana, as provas serão enviadas à polícia por e-mail. Depois de dizer isso, Xu Xin não deu a Xu Lianjun a chance de falar novamente e desligou o telefone. Se continuasse sendo superficial com aquela pessoa por mais um segundo, vomitaria a comida da noite anterior. Era nojento demais. Xu Lianjun ficou tão bravo quando Xu Xin desligou o telefone que o jogou contra a parede e chutou a cadeira do escritório, mas não pôde fazer nada além de se sentir impotente e furioso. Na verdade, o fato de Xu Lianjun enviar pessoas para vigiá-la já havia ultrapassado todos os limites. Ela ainda precisava continuar acumulando provisões no país. Se alguém estivesse sempre observando suas ações, seria fácil descobrir que algo estava errado. Xu Xin não se atreveria e não permitiria que existisse um risco tão grande para sua segurança. Xu Xin ficou muito satisfeita com a reforma da casa. Era exatamente o que ela queria, e só de olhar já se sentia segura. Pagou o saldo prontamente e transferiu 500 mil yuans adicionais como bônus previamente acordado. Até agora, Xu Xin gastou quase 5 bilhões de yuans, mas ainda não é suficiente. Apenas metade do dinheiro obtido com a venda das ações foi gasta, e as economias originais de Xu Xin permaneceram intactas. Já foi cumprida quase metade da lista, e quase todos os itens restantes precisam ser comprados no país. Xu Xin também não estava com pressa. Ainda restavam mais de 10 meses para estocar. Em 10 meses, ela se preocuparia em não conseguir gastar dinheiro e comprar provisões? A situação na China é diferente da de outros países. Ainda vivemos na era dos grandes dados. Comprar produtos em grandes quantidades pode facilmente atrair a atenção de outras pessoas e dos departamentos competentes. Alguns produtos exigem licença para a compra. Assim como a heroína da novela, que compraria todo o mercado atacadista a qualquer momento, faria a loja enviar 1000 porções de comida cozida com um único pedido e até compraria todo o comércio de lanches do mercado noturno durante meio mês. Quando você começa a estocar bens, descobre que, independentemente de essas operações serem realistas ou não, ou se será convidado a tomar chá, ser interrogado, apenas com uma ação tão grande, não se tornaria um alvo fácil. Hoje em dia a internet é tão desenvolvida que essas coisas chamativas certamente seriam publicadas online por pessoas que querem se divertir. Quando o fim do mundo chegar, qualquer um que tenha visto o vídeo online, desde que tenha um cérebro normal, certamente pensará que há algo errado. Qual é a diferença entre isso e marcar-se com a cor mais chamativa? As pessoas comuns não podem fazer nada, mas o que menos falta no apocalipse são pessoas capazes. Se souberem que você tem provisões, irão assediá-la e capturá-la para usá-la como extratora de suprimentos. A probabilidade é superior a 90%. Além disso, quando as aulas começarem, Xu Xin ainda precisará assistir às aulas diariamente e cultivar relações com as coxas douradas que tanto gosta. Ela não tem tempo suficiente para sair todos os dias, entrar em contato com pessoas e recolher materiais. Ela precisa planejar bem para garantir seu progresso na coleta de suprimentos. Depois de ver a casa, Xu Xin não voltou direto para casa. Em vez disso, planejou visitar vários grandes mercados atacadistas da cidade. Enquanto esperava o semáforo em um cruzamento menos movimentado, descobriu um supermercado tipo armazém que estava prestes a ser transferido. Ao ver isso, os olhos de Xu Xin se iluminaram. Supermercados tipo armazém são ótimos. Há muitas coisas e os produtos são de grande porte. Este é simplesmente o lugar perfeito para estocar. Tudo o que ela precisa fazer é comprar essa loja, e terá uma desculpa legítima para comprar suprimentos, sem precisar trabalhar tanto para estocar produtos em todos os lugares. Basta comprar 50% a mais de produtos do que em um supermercado tradicional a cada vez. Os outros apenas pensarão que seu negócio é bom e não perderão tempo investigando. O supermercado ali não tem uma localização geográfica vantajosa, então o negócio não vai muito bem. Cada vez que ela for ao depósito buscar estoque, poderá comprar um pouco mais. Além disso,
com 50% a mais de suprimentos a cada vez, a quantidade acumulada em 10 meses será absolutamente impressionante. Sem mencionar que continuará comprando online e estocando outras coisas, o que certamente garantirá que ela e sua coxa dourada vivam uma vida confortável no fim dos tempos. Pensando dessa forma, parece que ela também pode comprar uma farmácia, o que resolveria o problema dos medicamentos. Depois de anotar a localização do supermercado e o número de telefone que havia lá, Xuxin foi embora. É claro que ela quer comprar o supermercado, mas se entrar e disser que quer comprá-lo, provavelmente a considerarão uma idiota. Episódio 5. Este tipo de assunto profissional deveria ser deixado nas mãos de profissionais. Xuxi encontrou uma cafeteria e aproveitou o chá da tarde e as sobremesas enquanto contratava um gerente profissional online. Enfim, depois de assumir o supermercado e a farmácia, teria que encontrar alguém para ajudá-la a gerenciá-los. É melhor fazer isso agora e deixar nas mãos de profissionais desde o início. Diante da tentação do altíssimo salário de Xuxin, alguns logo decidiram mudar de emprego para se candidatar à vaga que Xuxin oferecia. Xuxin escolheu aquele que lhe parecia mais atraente. Não há nada que você possa fazer a respeito, ter dinheiro significa que você pode ser muito voluntarioso. Este é o poder onipotente do dinheiro. Depois de resolver uma grande preocupação, Xuxin decidiu aproveitar um bom jantar naquela noite para se recompensar pelo seu cérebro inteligente. Estivemos fazendo compras ao ar livre até às 9 da noite, e Xuxin finalmente voltou para casa satisfeita com o resultado das compras. As aulas estavam prestes a começar, e Xuxin decidiu tirar um tempo para relaxar. Irá fazer compras e comer todos os dias, comprar móveis para sua nova casa, comprar algumas coisas e lanches favoritos pela internet e voltar à sua vida tranquila. Os momentos felizes sempre são tão curtos. Quando voltou a ver os rostos de Xu Lianjun e sua família no vídeo porteiro de casa, a felicidade desapareceu instantaneamente. Essa gente é realmente irritante. Deixamos as coisas tão claras e a relação já está quebrada, então como ousam continuar batendo à minha porta? Sem querer chamar a atenção dos vizinhos, Xuxin finalmente deixou a pessoa entrar. Esta família é realmente descarada. Entraram e sentaram-se diretamente no sofá, sem se considerarem estranhos. Se tiver algo a dizer, diga agora. Se tiver algo a dizer, solte um pum agora. Você não é bem-vindo aqui. Xuxin não tinha intenção de sentar para conversar com eles por muito tempo. Apenas queria que terminassem de falar e fossem embora rápido. O que há com a sua atitude? Continuamos sendo seus superiores, mas você não nos respeita em nada. Você tem alguma educação? Wang Shun foi arrastada até aqui hoje para ver Xuxin e já estava furiosa. Ao ouvir o que Xuxin disse, explodiu imediatamente e quase saltou, apontando o dedo para o nariz dela e xingando-a. Ela não tinha, de forma alguma, os modos de uma dama nobre, parecendo mais uma mulher de meia-idade xingando na rua em frente a uma vila rural. Cale a boca! Xu Lianjun sentiu as veias da cabeça pulsarem. Por que se casou com uma mulher tão estúpida e idiota como um porco? Não servia para nada, a não ser para lhe causar problemas. Após os gritos de Xu Lianjun, Wang Shun ficou sem palavras e fechou a boca a contragosto. Não se atreveu a dizer mais nada, mas sua expressão de raiva não diminuiu em nada. Se você veio hoje apenas para me mostrar os conflitos dentro da sua família, eu os vi e não me interessam nem um pouco. Se não tiver mais nada para fazer, pode ir embora agora. Depois que Xuxin terminou de falar, estava pronta para reabrir a porta, sua atitude de despedir os convidados era óbvia. Xuxin, viemos hoje para falar com você sobre o negócio da empresa. O capital de giro da empresa tem enfrentado sérios problemas recentemente. Há um grande déficit financeiro. Se não conseguirmos cobrir, a empresa pode me culpar por ser inútil. Esta empresa é resultado do árduo trabalho do seu avô e do seu pai. A implicação das palavras de Xu Lianjun era muito clara. Apenas esperava que Xuxin tomasse a iniciativa de pedir dinheiro. No entanto, a expressão de Xuxin mudou levemente, e suas palavras foram completamente diferentes do que ele imaginava. Parece que você está bastante consciente de si mesmo.
A empresa que prosperava sob a liderança do seu avô e do seu pai teve problemas sob sua direção. É verdade que o coeficiente intelectual das pessoas é inato e ninguém pode mudá-lo. Xu Lianjun ficou tão irritado com as palavras de Xu Xin que caiu para trás. Essas palavras claramente o chamavam de estúpido. Irmã, como pode dizer isso? Já não nos ama mais, a nós, seus parentes? Xu Anyan finalmente encontrou a oportunidade de falar, e seu tom sarcástico habitual surgiu em sua voz. Ah, como não percebi que você tem uma capacidade de compreensão tão forte? Agora que percebeu, por favor, não volte a vir até mim. Acho que é má sorte ter parentes como você. Satírico. Quem não faria isso? Xu, o velho hermafrodita, está muito orgulhoso. Devido à volta da família de Xu Lianjun, Xu Xin ficou ainda mais decidida a se mudar para outro lugar. Ainda há muito tempo para uma vida tranquila. Se vierem incomodá-la a cada poucos dias, Xu Xin ficará furiosa. Depois que as 3 pessoas foram embora, Xu Xin ligou imediatamente para a imobiliária que a ajudou a vender sua casa e pediu que a ajudassem a encontrar uma comunidade mais segura perto da universidade e alugar uma casa. Como Xu Xin era uma grande cliente, a imobiliária foi muito eficiente e recomendou casas em 3 comunidades para que pudesse escolher em apenas meia hora. Jardim Takizawa. Se não me engano, Muslo Dourado também mora neste bairro, então é aqui. Xu Xin confirmou a casa e enviou a informação para outra parte. Marcaram uma visita para ver a casa e realizar os trâmites amanhã pela manhã. Planejavam vê-la de manhã e se mudar à tarde. Tudo que não era usado hoje na vila foi guardado no espaço. Se não fosse muito difícil remover os azulejos do chão, Xu Xin não teria deixado nada. Esta casa está cheia de lembranças do proprietário original e de seus pais. Xu Xin não a colocou à venda online para preservá-la como memória. No entanto, quando o fim do mundo chegar, esta casa definitivamente não poderá ser preservada. Xu Xin levantou-se cedo no dia seguinte e se vestiu lindamente. Caso encontrasse Yamo ao ir ver a casa, precisava causar uma boa primeira impressão. A aparência do corpo original é quase exatamente igual à minha, exceto por uma pinta em forma de lágrima na parte inferior do olho direito, enquanto o corpo original não tinha, o que o fazia parecer mais inofensivo. Tem um olhar doce e gentil, e surgem 2 covinhas quando sorri, o que é bastante fofo. Se agir com charme, pode envolver as pessoas em doçura. Devido à sua aparência e ao mimo dos mais velhos da família, Xu Xin sempre conseguia se sair bem agindo de forma fofa e coquete quando se metia em problemas ou cometia erros no passado, por isso desenvolveu uma boa habilidade em charme. Depois de se certificar de que sua roupa era confortável e bonita, colocou um grande chapéu de sol e saiu. O pessoal da imobiliária já a esperava na entrada da comunidade. Xu Xin seguiu Xiao Li para o interior da comunidade. No caminho, Xiao Li apresentou a comunidade a Xu Xin. A resposta gentil de Xu Xin transmitiu respeito a Xiao Li, como se o ouvissem com atenção. Xiao Li se sentiu mais motivado e só parou de apresentar a casa a Xu Xin por causa da boca seca. A casa que o agente imobiliário recomendou era uma suíte de 2 quartos e uma sala de estar, completamente decorada e equipada com todos os eletrodomésticos, permitindo que ela se mudasse imediatamente. Xu Xin assinou o contrato com Xiao Li na hora, pagou 1 ano de aluguel e recebeu a chave da casa. Após se despedir de Xiao Li, Xu Xin contatou imediatamente uma empregada doméstica para ajudá-la a limpar a casa. Em seguida, se preparou para comprar mais coisas e traria uma mala ao voltar. Depois de um dia agitado, Xu Xin estava ansiosa para encontrar seu muslo dourado na comunidade, mas infelizmente, o encontro destinado entre o herói e a heroína da novela nunca aconteceu. Como não havia possibilidade de encontrar Yamo, Xu Xin simplesmente ficou em casa e pediu comida para entrega. Passou pela página de um grupo de comida pelo celular, pensando que havia gastado energia demais indo e vindo hoje, então decidiu comer algo calórico para repor as forças. Xu Xin nunca admitiria que era gananciosa. Conseguirei 10 baldes superfamiliares e 10 baldes de lanches da casa do avô Qin. Definitivamente não posso comer tudo de uma vez, então o resto será guardado no espaço. Há um lugar especial para guardar comida pronta.
Cozinhar nos últimos tempos é muito incômodo. O forte cheiro atrairia facilmente a atenção dos outros. Guardar mais comida pronta economizará muito trabalho. Depois que o supermercado que ela estava de olho foi comprado, Xuxin pediu ao gerente que havia contratado para ajudá-la a encomendar um lote de grandes prateleiras em nome do supermercado e também a coletar o inventário do supermercado. Agora todos os suprimentos do espaço estão perfeitamente organizados. Xuxin também dividiu seu espaço em seções como um supermercado, economizando tempo e esforço quando precisar encontrar algo no futuro. Desde que se mudou para este bairro, Xuxin tem caminhado pela comunidade todos os dias, na esperança de encontrar Yamo por acaso, mas nunca conseguiu. Quando Xuxin desistiu de encontros casuais, saiu sem maquiagem e foi à loja de conveniência da comunidade de pijama comprar coisas, foi pega desprevenida e se apaixonou pelo musgo dourado com quem sonhava. Sim, você leu certo, ela caiu. Enquanto Xuxin caminhava e brincava com seu celular, não percebeu que havia chegado ao térreo de sua residência. Tropeçou e, em pânico, agarrou Yamo, que também subia as escadas à sua frente. As duas caíram no chão na porta do prédio ao mesmo tempo. Yamo, que estava sendo pressionado por Xuxin, levou um golpe nas costas contra os degraus e sofreu um segundo impacto por parte de Xuxin. Não pôde evitar gemer de dor. Desculpe, não quis fazer isso. Está bem? Ao perceber que causou problemas, Xuxin pediu desculpas rapidamente sem nem levantar a cabeça. Ao ouvir o gemido doloroso do outro, levantou-se rapidamente e foi ajudá-lo a se levantar. Xuxin, em pânico, ficou paralisada ao ver o rosto da pessoa que derrubou. Não pôde se conter e gritou seu nome. Yamo! Você me conhece? Yamo levantou-se rapidamente do chão e olhou para Xuxin, que ainda tentava segurá-lo. Depois de ver claramente a aparência de Xuxin, os olhos de Yamo escureceram por um momento e logo voltaram ao normal. Meu nome é Xuxin e também estudo na Universidade A. Não me surpreende conhecê-lo, senhor. Lamento muito o que aconteceu. Está bem, senhor? Em pouco tempo, Xuxin havia ajustado seu estado, e seus olhos estavam cheios de preocupação ao olhar para Yamo. Felizmente, não deveria haver maiores problemas. Mas da próxima vez, não olhe para o celular enquanto caminha, esse comportamento é muito perigoso. Yamo colocou os óculos de armação dourada sobre o nariz com a mão. Falava em um ritmo moderado e com um tom muito suave, o que fazia as pessoas se sentirem confortáveis ao ouvi-lo e, inconscientemente, acreditarem no que ele dizia. Episódio 6. A aparência de Yamo era excepcional, e ele ainda usava o mesmo terno que tinha usado no coquetel. Somando-se à série de gestos que acabará de fazer para ajustar os óculos, ele era o exemplo de um cavalheiro de aparência fria. Xuxin sentiu que estava perdida. Naquele momento, uma flecha de um menino no chamado Cupido atravessou seu coração. Esse homem era simplesmente perfeito em todos os aspectos de suas peculiaridades sexuais. Irradiava uma aura reservada e fria, desafiando constantemente a limitada racionalidade de Xuxin. Yamo observou calmamente a reação de Xuxin durante todo o processo, como se não tivesse notado nada. Ajudou Xuxin a recolher as coisas espalhadas pelo chão e subiu no elevador com ela. Ela já tinha visto como Yamo era antes, no fórum da escola e na memória do dono original, mas era muito menos impactante do que na realidade. Não é de se estranhar que metade das garotas da escola fossem fãs leais de Yamo. Quem poderia resistir a tal ataque de beleza? Os outros não sabiam, mas Xuxin não conseguiu se conter. Bastaram apenas 3 segundos para sucumbir completamente. Diante desse ataque de beleza de perto, Xuxin sentiu seu cérebro esquentar e sua boca sair do controle. Sênior, posso te perguntar se você tem namorada agora? De repente, ao ouvir uma pergunta tão direta, Yamo ficou atônito por um momento. Os cantos de sua boca se curvaram levemente e um brilho passou em seus olhos escondidos atrás das lentes dos óculos, tão rápido que era impossível captar. Não. O que acha de mim, sênior? Que tal considerar ter um relacionamento comigo? Depois de dizer isso, Xuxin parou para observar a expressão de Yamo. Ao ver que ele não parecia desgostoso, continuou.
Embora acabemos de nos conhecer e ainda não saibamos muito um do outro, podemos começar a sair e depois desenvolver sentimentos. Agora está na moda casar primeiro e se apaixonar depois, não é? Nós também podemos aprender a sair primeiro e depois nos apaixonar. Yamo levantou as sobrancelhas com interesse, mesmo depois de ouvir palavras tão ousadas aos olhos dos outros, sua expressão não mudou. Depois de terminar de falar, Xuxin percebeu o que acabará de dizer. Não podia voltar atrás logo depois, pois isso mostraria que ela não levava o relacionamento a sério, o que a prejudicaria na tentativa de conquistar uma beleza de classe alta como Yamo. Xuxin só pôde apertar os dentes e olhar para Yamo, esperando sua resposta, com o coração quase saltando do peito de nervosismo. Pouco antes de seu coração pular para fora da garganta, Yamo finalmente falou. Tudo bem, eu aceito. Hã? Hã? A resposta inesperada pegou Xuxin de surpresa, e ela não conseguiu controlar a expressão de espanto no rosto. Jin, a porta do elevador se abriu. Tinham chegado ao andar onde Xuxin morava. Antes de sair do elevador, Xuxin trocou rapidamente números de telefone com ele, abriu a porta e entrou em casa atordoada. Tudo aconteceu rápido demais, de forma tão repentina que parecia mágico. Só quando Xuxin recebeu um novo pedido de amizade no WeChat é que sentiu uma sensação de realidade. A anotação no pedido de amizade enviado por Yamo era muito simples e direta, apenas 3 palavras: namorado. Essas 3 palavras gradualmente preencheram o olhar de Xuxin. A emoção e a felicidade que vieram em seguida lhe deram vontade de gritar de alegria. Considerando que o isolamento acústico de sua casa não era muito bom, ela se forçou a se conter. No entanto, isso não a impediu de saltitar alegremente no lugar. Depois de aceitar o pedido de amizade, novas mensagens chegaram. Yamo, não consegui contato por tanto tempo que pensei que tivesse anotado o número errado. Xuxin, não foi isso. Estou tão feliz que mal consigo acreditar. Você realmente aceitou ser meu namorado. Yamo olhou para a mensagem no celular, um sorriso brilhou em seus olhos. Yamo, tão feliz assim? Yamo, você tem algum plano para amanhã de manhã? Xuxin, não, aconteceu algo? Yamo, você não disse que deveríamos cultivar nosso relacionamento? Vamos tomar café juntos amanhã. Que tal às 7? Xuxin, está bem, namorado, então nos vemos lá embaixo às 7 em ponto amanhã de manhã. Yamo deixou o telefone, pegou suas roupas e caminhou em direção ao banheiro. A razão pela qual ele concordou em conhecer Xuxin hoje não foi por impulso, mas sim por desejo. Tudo na aparência de Xuxin lhe agradava. Ele também era um homem normal. Não é de admirar que nunca tivesse pensado em viver sozinho, ele apenas tinha seus próprios critérios para escolher um parceiro. Afinal, a razão pela qual nunca teve um relacionamento era simplesmente porque ainda não havia conhecido a pessoa certa. Se conhecesse alguém de quem gostasse, naturalmente não hesitaria. O humor alegre e relaxado terminou abruptamente no momento em que ela viu seu reflexo no espelho. Quem poderia dizer-lhe que tipo de imagem era aquela? Seu cabelo tinha se soltado após a queda e estava todo bagunçado. O pijama de dinossauro de peça única, ridículo e fofo, fazia-a parecer pouco elegante. Ela usou essa imagem para se declarar ao homem que seria seu parceiro dourado pelas próximas décadas. Oh, Deus! Por favor, me mate com um raio. Isso era completamente o oposto da primeira impressão que queria deixar em Yamo. E agora não pôde deixar de se perguntar, a razão pela qual Yamo aceitou tão facilmente provavelmente foi porque ela parecia tão boba que ele não teve coragem de destruir sua confiança e ferir seu jovem coração, então aceitou relutantemente. Não! Isso não pode acontecer! Ela precisa aparecer diante de Yamo amanhã com uma imagem perfeita, para que a percepção que ele tem dela mude. Porém, a realidade é cruel. Xuxin ficou acordada até tarde escolhendo roupas e acabou dormindo demais no dia seguinte, nem mesmo ouvindo o alarme do celular. Yamo bateu na porta, mas não obteve resposta, então ligou 2 vezes até que ela acordasse. Atordoada, Xuxin atendeu o telefone e ouviu a voz de Yamo. Naquele instante,
Foi como se um raio tivesse atingido Xuxin diretamente na cabeça, e ela entendeu no ato o que significava ficar em choque por doença repentina. Sem nem colocar as pantufas, correu do quarto, abriu a porta e viu seu novo namorado parado do lado de fora com roupas esportivas. Obviamente, ele acabará de voltar do exercício. Me desculpe, eu dormi demais. Xuxin olhou para Yamo, envergonhada por sua preguiça. Baixou a cabeça e não se atreveu a encará-lo de novo. Ela foi quem o convidou para sair, mas acabou dormindo no primeiro encontro. Isso era imperdoável. Se fosse comigo, eu com certeza ficaria furiosa. Ah! O que eu faço? Meu namorado recém-conquistado, que nem teve tempo de esfriar, vai embora. Está tudo bem, vá colocar os sapatos primeiro. Vai pegar um resfriado se ficar descalça no chão. Olhando para a garota com a cabeça baixa e expressão culpada à sua frente, Yamo não pôde deixar de levantar a mão e bagunçar levemente o cabelo tolo dela. Ela é tão fofa que é impossível ficar bravo. Tudo o que ele queria era abraçá-la e acariciá-la. Mas agora não era o momento, poderia assustá-la facilmente. Yamo esfregou as pontas dos dedos da mão direita, que havia baixado novamente, saboreando a suavidade do toque. Reprimiu o impulso em seu coração, entrou em casa confortavelmente e fechou a porta atrás de si. Ao ver que seu namorado não estava bravo, Xuxin ficou aliviada, o abraçou alegremente e correu de volta para o quarto para colocar os sapatos e se lavar. Em apenas 12 horas, Yamo a tinha visto 2 vezes com roupas pouco elegantes. Xuxin simplesmente desistiu e desabou no chão. Ame quem quiser amar. Irmã, nasci para ser desenfreada e amar a liberdade. Incontáveis pensamentos giravam em sua cabeça, mas seu corpo foi bem honesto. Ela se arrumou o mais rápido possível e colocou a roupa que havia escolhido cuidadosamente na noite anterior. Embora o primeiro encontro tenha tido alguns altos e baixos no início, felizmente o processo e o final foram bons. Quando os dois foram para casa separadamente, estavam de bom humor e claramente satisfeitos com o encontro. Yamo tinha algo a fazer à tarde, então eles se separaram após o almoço. Depois de passar a manhã inteira juntos, Yamo basicamente entendeu a personalidade e os gostos de sua namorada e, de fato, eles eram tão encantadores quanto ela mesma. Quando se separaram, Yamo pediu especificamente uma foto de Xuxin e escolheu uma para colocar como papel de parede de seu celular. Ao ver Yamo tão sério e proativo, Xuxin sentiu que não podia ficar para trás. Yamo não tinha o costume de tirar selfies, mas Xuxin disse que não havia problema. Pegou o celular dele e tirou 3 fotos seguidas. O rosto de Yamo era perfeito de qualquer ângulo. Xuxin não conseguiu escolher nenhuma para excluir, então simplesmente juntou as 3. Só crianças fazem escolhas, então é claro que ela ficou com todas. Quando se trata do seu namorado e futuro parceiro, ainda é preciso tentar agradá-lo, e presentes são essenciais. De vez em quando, dar pequenas surpresas um ao outro pode ajudar a esquentar rapidamente o relacionamento. Quando se trata de namoro, Xuxin é uma completa novata. É a primeira vez que se apaixona em suas 2 vidas, e ela não tem ideia do que dar de presente ao seu amado. As aulas estavam prestes a começar em 3 dias. Como caloura, ela tinha muitas matérias para cursar, enquanto Yamo já estava no penúltimo ano. Assim que as aulas começassem, o tempo que passariam juntos diminuiria com certeza. Pensando em quantas garotas da escola admiravam Yamo, Xuxin sentiu que precisava declarar sua posse. O relacionamento entre Yamo e ela estava apenas começando e ainda não era sólido. Se alguma diabinha aproveitasse a oportunidade para se jogar em cima dele, a quem ela recorreria para fazer justiça? Então ela perguntou ao querido namorado qual era o tamanho de sua roupa, e ele não se opôs a usar roupas de casal, então ela foi direto ao shopping, feliz da vida. Sabendo que sua encantadora namorada estava indo às compras, Yamo transferiu diretamente 50.000 yuans para ela. Ao ver que Xuxin aceitou sem rejeitar e até mandou um grande beijo em troca, ele se sentiu extremamente feliz. A sensação de dar dinheiro à minha namorada é estranhamente boa, e seria ainda melhor se esse beijo fosse real. Bu Xianwen, que estava sentado por perto e originalmente discutia algo com Yamo, olhou para seu amigo,
cujo sorriso geralmente permanecia inalterado, e agora revelava um sorriso gelado e decidido, e não pôde deixar de estremecer por inteiro. Episódio 7. Aquele sorriso lhe parecia familiar, demasiadamente familiar. Não apenas familiar, como também deixava uma marca psicológica. Toda vez que Yamo sorria assim, significava que alguém estava na mira. Não sei quem será o azarado desta vez. Por que fico empolgado só de pensar nisso? Shu, garoto azarado está comprando felizmente. Por favor, não me incomode. Bu Xianwen olhou por acidente para o telefone que Yamo segurava, cuja tela ainda estava acesa. Arregalou os olhos e olhou para o amigo ao lado, incrédulo. Estendeu a mão trêmula e apontou para o celular ainda ligado. Você, por que há uma garota na tela do seu telefone? Minha namorada. Yamo olhou indiferente para o nervoso Bu Xianwen, sem se importar nem um pouco com quão escandalosa sua resposta pudesse soar para o melhor amigo. Para Bu Xianwen, a sensação de que Yamo tinha uma namorada não era menor do que se alguém lhe dissesse que o mundo acabaria amanhã. Reiniciei meu processador com dificuldade antes de poder falar normalmente novamente. Lembro que ontem à noite, quando você estava no coquetel, a tela do seu telefone ainda estava normal. Uma noite depois, você já tem namorada? Espera, você não fez nada ilegal ontem à noite? Ou foi possuído por algum demônio? Não sei que coisas estranhas Bu Xianwen imaginou, mas até sua voz vacilou quando falou. Você tem uma imaginação tão rica que é uma pena estar no departamento de economia. Nem consegue usar 1/10 de seu talento. Ao ouvir o tom familiar de Yamo, Bu Xianwen acalmou o coração. TSC, 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 é uma fórmula familiar. Mas a garota deve ter sido enganada pela sua aparência. Se soubesse que você é assim, me pergunto se arrependeria. Ela não terá chance de se arrepender. Após confirmar com o olhar, ainda era o mesmo Yamo sem alma, que parecia um jovem gentil e amável de uma família nobre. Infelizmente, todos que o conheciam sabiam que esse cara era um bolinho de gergelim preto, negro por dentro. Ele tinha um desejo absoluto de possuir e controlar qualquer pessoa ou coisa com a qual se identificasse. Talvez isso soe um pouco infantil, mas é a verdade. Agora só resta esperar que o pequeno coelho branco que bateu a porta por iniciativa própria consiga aceitar o verdadeiro caráter de Yamo, caso contrário, as consequências seriam algo que ela não suportaria. Shu Xin se sentiu melhor depois de receber a transferência de Yamo. Uma vez, ela viu um vídeo que dizia que um homem disposto a gastar dinheiro com você não necessariamente te ama, mas um homem que nem sequer quer gastar dinheiro com você definitivamente não te ama. Shu Xin acha que essa frase faz muito sentido. Se um homem nem quer gastar dinheiro com você, o que mais você pode esperar que ele faça por você? Esperar que ele coma algo quando você come? Além disso, o fato de Yamo transferir dinheiro equivalia a ajudá-la a comprar roupas de casal disfarçadamente. Seria estranho se ela não estivesse feliz. Ela passou a tarde inteira no shopping, aproveitando ao máximo o talento natural das mulheres para comprar. Não comprou apenas um par de roupas, mas também sapatos e relógios. Estava decidida a equipar Yamo dos pés à cabeça para que todos soubessem, ao vê-lo, que ele estava comprometido. Para evitar congestionamento no início do semestre, a universidade a separa os 4 anos, e cada um começa as aulas em um dia. No entanto, a escola não se opõe se alguém quiser chegar antes. Shu Xin ainda era caloura, e a universidade exigia que os calouros morassem no campus, mas poderiam ir para casa aos sábados e domingos. Já seu namorado estava no penúltimo ano, e a universidade não exigia isso. No dia anterior ao início das aulas, Shu Xin ajoelhou-se ao lado de Yamo e pediu ao namorado que usasse o traje de casal que comprará para levá-la à escola. Yamo folheava o livro em suas mãos sem levantar os olhos nem falar. Ah, meu querido namorado, você é o melhor, só me prometa isso. Shu Xin abraçou um dos braços de Yamo e o balançou de um lado para o outro, parecendo determinada a não desistir até conseguir o que queria. Yamo fechou o livro que tinha na mão, colocou-o sobre a mesa de centro à sua frente e tirou os óculos de armação dourada que usava para ler. Os olhos agressivos e sedutores, geralmente ocultos atrás das lentes, foram revelados.
Se você quer que eu aceite seu pedido, não deveria dar alguma compensação ao seu namorado? No momento em que olhou nos olhos de Yamon, Xuxin sentiu como se sua alma fosse sugada, como se até as palavras dele tivessem o poder mágico de enfeitiçar as pessoas. Ela sentiu inconscientemente. Depois de obter o consentimento da namorada, Yamon abaixou a cabeça sem hesitar e beijou os lábios vermelhos que tanto desejava. No instante em que foi beijada, Xuxin sentiu como se seu processador tivesse queimado. Não conseguiu reagir de forma alguma. Só pôde fechar os olhos e seguir a pessoa à sua frente. O aroma refrescante e levemente frio de menta irrompeu sem aviso, invadindo pouco a pouco cada canto. Toda sua força se esvaiu, e ela desabou nos braços do homem, completamente envolta em seu hálito. As batidas do coração naquele instante fizeram Xuxin esquecer completamente tudo ao redor. Quando Yamon a soltou, Xuxin só conseguiu se apoiar fracamente no peito dele, respirando lentamente. Então é assim que se sente um beijo. Era a primeira vez que ela beijava em 2 vidas, e parecia maravilhoso. Comporte-se, lembre-se de respirar da próxima vez. Yamon estendeu a mão e limpou as marcas de umidade deixadas nos lábios de Xuxin, acariciou suas costas com as grandes mãos para ajudá-la a respirar. O leve sorriso em seus lábios indicava que ele estava de muito bom humor. Sua namorada era exatamente como ele imaginava, doce. Pela reação imatura de Xuxin ao beijo, não foi difícil perceber que era sua primeira vez. Essa revelação fez um canto secreto do coração de Yamon estremecer levemente. Talvez beijar traga mais estímulo ao meu coração. Quando adormeceu naquela noite, Xuxin sonhou que apertava Yamon e o beijava. Mais ainda, chegou a colocar as mãos por baixo da roupa dele, como uma delinquente que o assediava. Quando Xuxin abriu os olhos de manhã, ficou olhando fixamente para o teto branco acima de sua cabeça, sem se mover por muito tempo. Dizem que os sonhos refletem os pensamentos subconscientes de uma pessoa. Será que, na verdade, sou uma pervertida escondida há anos? Será que desejei o corpo de Yamon desde o início? Ela puxou silenciosamente o cobertor e cobriu a cabeça. Não, ela não estava disposta a aceitar essa cruel realidade. Mas parecia que realmente queria tocar os músculos abdominais do namorado. O que fazer? Parecia ter aberto a porta para um mundo novo e surpreendente, e estava disposta a atravessá-la. Depois de meia hora de preparação mental séria na cama, Xuxin sentiu que havia aceitado com sucesso o fato de desejar o corpo do namorado e podia encarar Yamon sem mudar de expressão. Na verdade, o tapa da realidade veio rápido demais. No instante em que abriu a porta e viu Yamon, as cenas do sonho da noite anterior surgiram incontrolavelmente em sua mente. Sob o olhar surpreso de Yamon, seu rosto ficou vermelho em um instante, e parecia que vapor saía de sua cabeça. Com medo de que Yamon perguntasse o que havia acontecido, Xuxin cobriu o rosto e correu para o banheiro, fechou a porta e jogou água fria nas bochechas quentes, tentando se refrescar. Você não pode ser tão vergonhosa, Xuxin. Tem que contra-atacar. Não é só desejar o corpo do seu namorado? Qual é o problema? Não é ilegal. Além disso, nós, garotas, não fumamos nem bebemos, então qual é o problema em gostar de algo um pouco picante? Após repetidas autoafirmações, o calor do rosto foi desaparecendo gradualmente e seu tom de pele voltou ao normal. Só então teve coragem de abrir a porta e sair. Não me pergunte o que aconteceu há pouco e não ria de mim. Xuxin saiu do banheiro e falou desesperada, com medo de que Yamon perguntasse. Está bem, venha tomar café da manhã. Disse Yamon com um sorriso gentil. Ele não precisou perguntar, pois o rosto de Xuxin ficou vermelho assim que o viu, devia estar relacionado ao beijo da noite anterior. O café da manhã que Yamon trouxe já estava disposto sobre a mesa de jantar. Eles não passavam muito tempo juntos, mas o ambiente era inesperadamente caloroso e harmonioso. Mesmo sem conversar e apenas fazendo suas próprias coisas, não se sentiam desconfortáveis. Quando Yamon e Xuxin apareceram juntos no térreo do dormitório feminino, como era de se esperar, causaram sensação em metade da escola. Em apenas uma hora,
Todas as discussões nos fóruns da escola, nos murais e no Weibo giravam em torno do fato de que os dois estavam juntos. Os protagonistas dos boatos estavam sentados em um canto afastado do refeitório, almoçando juntos. O motivo era que Xu Xin dissera que não conseguia imaginar Yamo comendo no refeitório e achava que o lugar não combinava com o temperamento dele. Yamo olhou para sua tola namorada e tomou a decisão de comer no refeitório dali em diante. Desde o momento em que Yamo a levou ao refeitório, até o momento em que ela pegou o prato para se servir, e até o instante em que ele se sentou, Xu Xin, que observava todo o processo, pensou que seu namorado era muito realista. Não havia nenhum traço de desconexão com a realidade. Hoje também foi o primeiro dia em que descobri novas características do meu namorado. Yamo, olha, agora toda a escola sabe que você tem namorada. Mesmo quando eu não estiver ao seu lado, tem que se manter longe dessas garotas e seguir a ética masculina. Xu Xin levantou o post de discussão que havia visto diante de Yamo. Sim, definitivamente ficarei a 5 metros delas. Coma primeiro e pare de olhar o telefone. Cuidado com a indigestão e dor de estômago. Ao ver o conteúdo no telefone, Yamo não pôde deixar de rir das palavras de Xu Xin. O que mais ele poderia fazer com sua própria garota? Só podia mimá-la. Yamo não deu muita importância ao que circulava na internet e aceitou tacitamente a divulgação do relacionamento entre os dois. Xu Xin não apenas queria afirmar sua soberania, ele também queria. Minha namorada só pensa em ser popular e se esquece completamente de que eu também tenho muitas admiradoras. Yamo ficou extremamente satisfeito com a possessividade de Xu Xin e com sua afirmação de soberania sobre ele. Num piscar de olhos, já havia passado um semestre, e o supermercado e a farmácia que Xu Xin havia adquirido há tempos voltaram às operações normais. O gerente profissional pelo qual Xu Xin gastou muito dinheiro é realmente digno do alto salário que ela paga. Embora os negócios do supermercado não sejam tão bons quanto os do centro da cidade ou das áreas residenciais, eles conseguem operar normalmente sem prejuízo. Episódio 8. Depois de perceber que Xu Xin levava aproximadamente um terço dos produtos toda vez que o supermercado e a farmácia faziam compras, ele não fez perguntas e deliberadamente adicionou mais produtos a cada compra. O maior tabu em seu trabalho é conhecer os segredos da família do patrão. Desde o primeiro momento em que descobriram que no armazém havia mais mercadorias do que antes, ninguém perguntou muito, e isso se tornou um entendimento tácito entre ambos. Na segunda metade do ano há muitos festivais, e Xu Xin não perde a oportunidade de se abastecer em cada um deles. Muitas coisas foram emprestadas para oferecer benefícios aos funcionários e como desculpa para a empresa organizar jantares. Não é apenas uma desculpa. Todos os benefícios devidos aos funcionários foram distribuídos sem exceção. A maioria dos itens oferecidos são arroz, macarrão, óleo e outros produtos de longa duração embalados a vácuo. Se não forem abertos, podem ser conservados por muito tempo. Com essas razões, posso me sentir tranquila e ir à loja pedir uma grande quantidade de comida preparada com a consciência limpa. Xu Xin tem que frequentar as aulas durante os dias úteis, então as refeições distribuídas aos funcionários são entregues diretamente aos supermercados e farmácias, e a comida que ela mesma armazena é levada para casa de carro nos fins de semana. Também fazemos com que cada loja entregue os produtos diretamente aos supermercados e farmácias para aumentar a autenticidade e dissipar as dúvidas de algumas pessoas. Graças às compras online quase constantes de Xu Xin, o espaço dela agora está abastecido com uma grande quantidade de comidas preparadas, panelas autoaquecíveis e arroz de vários sabores e marcas, todo tipo de lanches favoritos, nozes, chocolates, barras energéticas e até biscoitos comprimidos, em grande abundância. Ela pode comer bem quando não há ninguém por perto, mas quando está diante de outras pessoas, também precisa de algo para ocultar sua identidade. Ela ainda entende o princípio de não ostentar a própria riqueza. O relacionamento entre Xu Xin e Yamo progride rapidamente, um quer agradar alguém, enquanto o outro quer capturar sua presa. À medida que ambos abriram seus corações, intencionalmente ou não, o relacionamento pareceu acelerar, e a confiança de Xu Xin e Yamo se aprofundou pouco a pouco. No dia em que ambos comemoraram juntos a véspera de Ano Novo, Xu Xin decidiu confessar a Yamo sobre o fim do mundo.
Os fogos de artifício da véspera de Ano Novo haviam acabado de terminar, e as estrelas restantes faziam as pessoas perceberem o quão belos haviam sido os fogos. Na verdade, tenho escondido algo de você. Xuxin virou a cabeça e olhou para Yamo, que acabará de assistir aos fogos com ela. Eu sei. Yamo virou a cabeça e olhou Xuxin nos olhos. Yamo, que prestava 100% de atenção à própria namorada, já havia percebido há muito tempo que Xuxin estava escondendo algo. Ela saía sozinha um dia por semana e nunca deixava ninguém segui-la. Ele também pensou em mandar alguém segui-la secretamente, mas não o fez. Queria ouvir Xuxin contar seu segredo pessoalmente, em vez de enviar alguém para investigá-la. Há um mundo de diferença entre tentar descobrir por conta própria e ouvir diretamente da pessoa. Sim, você é muito inteligente. Ao ver o olhar profundo e terno de Yamo, Xuxin de repente se sentiu relaxada. Há mais de meio ano, após o falecimento dos meus pais, tive pesadelos por 7 noites consecutivas. O conteúdo dos sonhos era sempre o mesmo, o que me causava pânico e medo. Mais tarde, as cenas do meu sonho começaram a se tornar realidade e se confirmaram uma a uma. Percebi que algo estava errado. Aqueles sonhos não pareciam ser simples sonhos, pareciam prever o futuro. Yamo franziu levemente a testa, mas não interrompeu as palavras de Xuxin e a ouviu em silêncio. No sonho, nosso mundo se preparava para o apocalipse. Quando começou a chuva torrencial, ninguém levou a sério e todos pensaram que pararia logo, como sempre. Não foi até que a chuva continuou por mais de 15 dias sem dar sinais de parar, que as pessoas começaram a perceber que algo estava errado. As fortes chuvas continuaram por mais de 3 meses, inundando muitos prédios. Os alimentos, inevitavelmente, ficaram encharcados e foram levados pela água. Antes que as pessoas pudessem comemorar o fim da chuva, a temperatura começou a cair rapidamente naquela noite, ultrapassando logo os menos 30 graus e continuando a baixar. A temperatura de menos 50 graus fez com que o mundo inteiro parecesse mergulhado em um silêncio sepulcral. Mas o desastre estava longe de acabar. Após 4 meses de frio extremo, o que os aguardava eram temperaturas altíssimas e o surto do vírus zumbi após o calor extremo. A ordem social entrou em colapso completo e a civilização do fim do mundo foi restabelecida. A sobrevivência do mais apto. Humanos, animais e plantas começaram a mutar para se adaptar a esse novo mundo. Toda a sala ficou em silêncio. O que Xuxin disse foi realmente impactante. Se tudo fosse verdade, temo que o mundo mudaria completamente. Xuxin substituiu tudo o que sabia do livro pelo que viu em seu sonho. A ideia de viajar através de um livro era estranha demais. Ela achava que ninguém seria capaz de aceitar que o mundo em que realmente vivia era, na verdade, um livro escrito por outra pessoa. O que é ainda mais inaceitável é que até o seu destino tenha sido planejado por alguém desde o nascimento. Não parece ridículo? No começo, eu não queria acreditar, mas segui o método do meu sonho e consegui abrir o espaço, então tive que acreditar. Diante de Yamo, Xuxin acenou com a mão e pegou o copo d'água que estava sobre a mesa, levando-o para dentro do espaço. O desaparecimento do copo d'água do nada, um fato que não pode ser explicado cientificamente, abalou completamente a percepção de Yamo construída em mais de 20 anos. A forte racionalidade de Yamo lhe permitiu aceitar rapidamente o fato de que o fim do mundo era iminente, e seu cérebro se acalmou rapidamente. Quando exatamente começou o apocalipse em seu sonho? Depois de organizar seus pensamentos, Yamo fez a primeira pergunta da noite. Não sonhei com a data exata, mas sei que provavelmente foi no fim de junho ou começo de julho deste ano, quando caiu a primeira chuva. Isso significa que você tem, no máximo, 6 meses para se preparar, o que é tempo de sobra. O que você já coletou? Quanto mais pode armazenar nesse espaço? Em pouco tempo, Yamo já havia traçado vários planos em sua mente. Fiz uma lista de suprimentos para coletar. Eu te darei mais tarde. Usei menos da metade do primeiro andar e ainda há muito espaço. Se houver muitas coisas, podemos mover as que não precisam ser refrigeradas para o segundo andar. Ao sentir o olhar ligeiramente confuso de Yamo, Xuxin se sentiu de repente aliviada.
Parecia que ainda não havia lhe contado como era o espaço. Meu espaço tem 3 andares. O primeiro tem o tamanho aproximado de 10 campos de futebol, e o tempo não passa lá. O segundo pode ser usado para criar animais. Já criei porcos, patos, vacas, ovelhas, coelhos, etc. E plantei muitas árvores frutíferas. A única desvantagem é que não posso cultivar vegetais nem grãos. O terceiro andar não pode ser usado para armazenar coisas, mas contém uma base segura super-tecnológica apocalíptica. Xuxin sabia claramente que definitivamente seguiria Yamo no futuro. A confiança mútua era o mais importante. Esconder a verdade facilmente criaria uma brecha entre os dois, e se surgisse uma ruptura, traria mais problemas do que benefícios. Além disso, para abrir a base segura do terceiro nível do espaço, é necessário uma grande quantidade de núcleos de cristal zumbi, algo impossível de conseguir sem Yamo. Uma base segura supertecnológica apocalíptica. Quais são as condições para abri-la? Yamo ergueu as sobrancelhas, obviamente muito interessado nessa base segura. Nem te contei e você já sabia que precisava de condições para desbloquear? Namorado, você é inteligente demais. Sinto a desigualdade neste mundo. Xuxin caiu sobre Yamo com uma expressão abatida, e ele a envolveu facilmente nos braços, com movimentos extremamente habilidosos. Depois de meio ano com Xuxin, Yamo já estava acostumado ao hábito da namorada de agir como uma garota mimada o tempo todo. Especialmente quando ela agia de forma fofa e pedia beijos e abraços, ele se sentia muito confortável com isso e apreciava sua dependência e confiança nele. A condição para abri-la é a energia dos núcleos de cristal zumbi. Deve ser abundante. Mas não é que tenha consumido tantos núcleos em vão. Ela tem um escudo de segurança, um sistema completo de defesa e um sistema de vida, o que é suficiente para nos poupar de muitos problemas. Bem, isso soa bem. Depois que os zumbis aparecerem, sem dúvida haverá grandes e pequenas bases seguras. É inevitável que haja uma mistura de pessoas boas e mais nelas. Às vezes, até quem tem poder precisa ceder. Ficarei muito mais tranquilo quando você tiver uma base segura completamente sob seu controle. Yamo apertou firmemente a pessoa em seus braços, abaixou a cabeça e deu um beijo suave na cabeça de Xuxin. Planejo aproveitar as férias para viajar pelo país, coletar suprimentos e algumas especialidades e lanches locais. Quer ir comigo? Xuxin se apoiou no peito de Yamo, colocou os braços em volta da cintura dele, delgada, mais forte, e falou sobre seus próximos planos. Bem, irei com você. Me dê a lista de suprimentos que fez depois, e verei se falta algo. Prepararei um conjunto extra e você poderá guardá-lo no espaço quando chegar a hora. Por que preparou outro lote de suprimentos? Quer me deixar de lado? Não me considera seu. Svi. Xuxin saiu correndo dos braços de Yamo e olhou com raiva. Tola, você está apenas sonhando acordada. Nem sempre seremos só nós dois. Quando tivermos outros companheiros, darei o que preparei a eles. O que você preparar só poderá me dar. Você é minha esposa. Yamo acariciou a cabeça de Xuxin com impotência, mas com carinho, e depois a abraçou novamente. Hehehe, sei que meu namorado é o melhor, amo meu namorado mais do que qualquer um. As doces palavras de Xuxin pareciam ser gratuitas. Yamo as ouvirá muitas vezes e sabia que essa garota sempre gostava de dizer coisas bonitas para convencê-lo, mas não conseguia evitar sentir ternura todas as vezes. Todos os princípios e limites em que insistia perdiam o sentido quando se tratava de Xuxin, ele nunca conseguia resistir à sua doçura e súplicas. Esqueça, já encontrei minha própria namorada. O que posso fazer? Só posso mimá-la. A capacidade de ação de Yamo é impressionante. Ele voltou naquela noite e reorganizou uma lista com base na de Xuxin, fazendo planos e preparativos antecipados para os lugares que visitaria depois das férias. Até as armas de fogo que Xuxin não conseguiu comprar antes foram providenciadas por Yamo. Xuxin nunca havia perguntado sobre a família de Yamo, e o livro não descrevia sua vida em detalhes. Na noite anterior, ela aprendeu uma ideia geral através das palavras dele.